Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje falaremos sobre o caso do Monsenhor Isidro, apresentaremos as novas informações que o Padre Vergara já apresentou nos últimos dias e comentaremos um pouco sobre a situação do México e da Sociedade Sacerdotal Trento. Então, antes de mais nada, eu peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e depois coloque um comentário aqui abaixo expondo a sua opinião diante de um caso tão aberrante, tão louco, uma das coisas assim mais bizarras que já aconteceram no meio sede vacantista mesmo. Então, muito bem, fazendo aqui uma recapitulação, todo mundo sabe o que já vem acontecendo desde o início do ano no México. O padre Hernan Vergara, que vem apresentando a denúncia sobre a Sociedade Sacerdotal Trento, a sua ligação com os tecos, uma espécie de maçonaria que se diz católica, e juramentos secretos, tudo isso vem sendo apresentado desde o início do ano. Foi apresentada uma carta assinada pelo padre Hernan Vergara, apresentada ao Monsenhor Pivarunas. Dom Rodrigo apoiou, depois voltou atrás no apoio, foi uma confusão gigantesca com relação a tudo isso aí. E ao longo do ano, sucessivas coisas vêm acontecendo quanto a Trento, e a cada dia a situação parece que fica pior. Já teve a denúncia também daquele caso do rapaz que foi abusado dentro de uma igreja de Trento, dos Tecos, eu não sei bem a diferença, de Trento, foi abusado lá dentro, ritual, retirada de sangue, coisas assim, medonhas, medonhas. Até agora não teve uma palavra de pronunciamento de Teco, de Trento, de tudo que está acontecendo. Monsenhor Pivarunas também não fala nada, uma coisa, mas Monsenhor Pivarunas foi lá visitar. Pois bem, feita essa recapitulação geral das coisas que vem acontecendo no México desde o início do ano, recentemente o tal Monsenhor Isidro, que fala 50 mil línguas aí, fala, sei lá, marciano, fenício, hebraico ele fala com uma fluidez assim impressionante, aramaico, grego, fala lá 50 línguas ali, e, bem, se tornou sede vacantista, ou pelo menos entra para a Sociedade de Trento, que é, em tese, sede vacantista. Nós vamos ver aqui hoje se é ou se não é. E aí, perguntado se tem papo ou se não tem, ele fala, es la sede misteriosa. Situação cômica. Esse caso foi comentado por sacerdotes do mundo inteiro, desde a Alemanha até aqui na Argentina, padres para o modernismo, né? Gente, foi um escândalo geral. E Trento, basicamente, falando, sim, veja bem. E, bom, o padre Hernan Vergara, ele recebeu um relatório há algumas semanas atrás, ele vem comentando nas suas últimas lives, nos seus últimos vídeos, sobre esse relatório do Grupo de Inteligência Guadalupano sobre o caso Monsenhor Isidro. E eu quero apresentar para vocês o relatório, fazer aqui alguns comentários, mostrar algumas imagens novas, inéditas, porque a situação é muito, muito pior do que nós pensávamos que era. O Dr. Yuri já fez um vídeo aqui no Brasil falando sobre esse caso, recomendo que vocês assistam o vídeo dele e também vou deixar aqui na descrição toda a nossa playlist aqui do canal sobre o caso dos Tecos, de Trento e de tudo que tem acontecido no México. Tá, pessoal? Agora, sem mais delongas, vamos passar aqui para o relatório. Eis aqui o relatório assinado pelo Grupo de Inteligência Guadalupano. O padre Vergara recebeu de alguma fonte e está a utilizar esse relatório como base para as suas denúncias. Aqui está o índice, eu recomendo que todo mundo dê uma olhada, deixarei aqui na descrição este relatório, vocês vejam, um relatório extenso dado o caso, 40 páginas, são 146 páginas ao todo com as fotos dos anexos, né? Mas aqui são 38 páginas, mas muitos aqui são links. E bem, nós vamos dar uma passada aqui por eles, mas primeiro eu quero ir direto aqui às fotos, que são algumas coisas bem bem inusitadas, não é? Sobre a vida do Monsenhor Isidro, e volto para ler alguns trechos do relatório para a gente ir conversando. Muito bem, apêndice de imagens sobre o Monsenhor Isidro, da página 38 em diante aqui do PDF. Você veja, aqui ele, enquanto recém-ordenado ou como seminarista, mas você veja, era justamente na época ali do concílio, ele foi uma pessoa que estava presente no concílio, ele conheceu pessoalmente Dom Lefebvre, conheceu o Monsenhor Tuque, segundo o relatório dele, segundo o relato dele, não é? Então, aqui a foto de, não sei se é ordenação sacerdotal ou diaconal dele, mas vê que é uma pessoa aí, ó, ele presente quando Paulo VI, o dito Papa Paulo VI, não é? Estava fazendo as suas apostasias por aí, mas seminaristas e sacerdotes da diocese em Roma. Você vê, uma pessoa que já está há muito, muito tempo, é uma raposa velha no
no modernismo, uma pessoa assim que tem conhecimento de muita coisa há muito tempo, sabe bastante das coisas mesmo. Então, aqui é uma foto do Monsenhor Isidro, junto com a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, que é uma dissidência da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eles saíram de lá, romperam. E esse padre aqui, ele faz um vídeo sobre o caso Monsenhor Isidro. Então você veja, eles estavam em uma certa amizade em março de 2023. O Monsenhor Isidro, Monsenhor, só deixando claro, tá? Monsenhor é por conta seus vários diplomas que ele tem na faculdade em Roma, das faculdades em Roma, e não porque ele é bispo. Ele é um padre, mas dentro do modernismo eles o consideram Monsenhor. E eu o chamo de Monsenhor porque é assim que ele ficou conhecido, mas somente por isso. Então bem, aqui o Monsenhor Isidro com o tal padre Daniel Enan, da Sociedade Sacerdotal São Pedro. Aqui algumas fotos, não é? Aqui Monsenhor Isidro e o senhor arcebispo Francisco Barron. Aqui, recentemente eu fiquei sabendo que o Bergoglio e o Vaticano aprovaram o rito mexicano, o rito maia, uma macumba doida dentro da seita do Vaticano II, uma coisa assim louca. Mas olha lá, Monsenhor Isidro com seus amigos, e vejo que uma pessoa bastante ativa. Aqui são as fotos da construção da capela dele. Olha só. Essa igreja aqui foi ele quem construiu. Então, fotos dele aqui com arcebispos, cardeais, mostrando assim que é uma pessoa que foi bastante conhecida dentro do modernismo, dentro da estrutura do Vaticano II. Não é um padrezinho qualquer, é uma pessoa assim conhecida e influente, influente mesmo. Ele com bispos do modernismo. Isso aqui parece que é recepção de votos de uma freira, uma coisa aí. Ele com uma pinhata, olha só. Barra Califórnia, reconhecimento ao senhor Dr. Isidro Puente Uchoa. Então, com valor, espiritualidade, pessoa assim que não é um qualquer. Isso aqui, só para falar para vocês, o Monsenhor Isidro, até o momento, ele não recebeu nenhuma sanção canônica do modernismo, não teve uma nota no Facebook da Arquidiocese do México, seja lá da cidade que ele esteja. Nada falando sobre ele. Então, assim, como uma pessoa tão conhecida não tem sequer um boletim da diocese falando sentimos muito pela decisão do Monsenhor Isidro. Por quê? É estranho. Aqui o Padre Holtz, que não é 10% tão conhecido quanto o tal Monsenhor Isidro aí, já tomou uma excomunhão na lata. Foi ordenado e tomou uma excomunhão. Então, por que até agora uma pessoa de um gabarito desses fala fenício, egípcio, sei lá, todas as línguas possíveis, não recebe nenhum tipo de excomunhão? Então, passando aqui, você veja, uma foto aqui, uma foto representando a morte de Nosso Senhor e as freiras diplomadas dele aqui. E aqui, bem, aqui, ó, essa aqui é uma das fotos principais do relatório que foi apresentado. Isso aqui é uma peça, não é? Uma peça de teatro dentro da igreja do Monsenhor Isidro, e ele coloca as crianças para se vestirem de judeus. Então, eu queria que alguém me explicasse aqui como é possível um padre católico fantasiar as crianças de judeu. Assim, qual é a necessidade disso? Em que contexto? Alguém me apresente um contexto em que colocar crianças vestidas de judeus é uma coisa necessária, útil. É sem palavras mesmo, porque tá fazendo apologia, tá atacando a gente vai ver que não tá, mas é o quê? Porque assim, nós somos católicos, nós queremos o bem dos judeus, queremos a conversão deles, mas é um tanto quanto raro, não? É estranho, como dizem os mexicanos, né? Bastante estranho. Como é que coloca assim? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. E agora é um padre de Trento aí, que foi reordenado pelo Dávila, pelo Monsenhor Dávila, colocando as crianças vestidas de judeu e a gente se pergunta, essas coisas assim não são averiguadas antes de acontecer? Não, ninguém averigua, vai colocando pra dentro aí. E isso aqui, olha, é a porta da igreja dele. A porta da igreja dele tá escrito aqui em hebraico, Yanuot Sheli. Eu não sei hebraico, antes que alguém me pergunte, tá? Eu usei o Google Tradutor nesse caso, o Google Imagens, Yanuot Sheli, a porta do céu,
os salmos, né? Mas uma igreja, uma cruz sem Cristo na porta com frase em hebraico. São coisas assim. E ele mesmo já falou que tem sangue judaico. Não que, não é? Muitos santos já tiveram também. Agora, são coisas que a gente se pergunta, mas dentro de Trento, Trento, complô contra a igreja, Sanzarriaga, é, é realmente muito estranho, muito estranho. E assim, a amizade dele com a Fraternidade São Pedro era grande, porque além dele ter ido visitar na Alemanha o tal padre Enan aqui, nem sei se é padre ou não, mas o padre Enan aqui, a Fraternidade São Pedro fez uma visita ao México, na casa dele. Então você veja, uma pessoa conhece todos os meses. O cara se dava bem aí com os Ecclesia Dei da vida, os institutos tradicionalistas, se dá bem agora com os institutos ditos sede-vacantistas, com a arquidiocese, com cardeais, com gente de tudo quanto é tipo. Uma pessoa assim que transita em todos os ambientes, o Monsenhor Isidro. E uma coisa que eu achei estranha aqui é como é que levar seminarista para viajar não é muito comum, mas às vezes né, a caridade sempre pensa bem. Olha só. E tem mais coisa. Você veja, aqui a construção da igreja dele, foi ele que construiu. Ele não pode dizer, não, eu comprei a igreja e já estava a porta escrita em hebraico. Não, não pode falar essas coisas, né? Foi ele que fez. E aqui, para mostrar também, tem em algum local uma foto de um dos convites que ele fazia. Aqui, as conferências dele. História da Igreja. Custo $100. $100 aqui e olha, história da igreja. Aí, uma cruz, uma estrela de Renfã, né, uma estrela de Davi, aqui uma lua representando o islamismo. É o site Ecumênicas de Guadalupe. É uma pessoa que se diz que está entrando numa sociedade sede-vacantista. Como é que pode uma coisa dessa? É, é estranho, né? E não é só uma não, ó. Interação entre padres e hijos. E dá-lhe estrelinha lá de novo. Então, aqui eu me enganei, viu, pessoal? Aqui são 150 pesos mexicanos. Mas aqui, ó, mais foto dos meninos vestidos de judeus aqui. Ó, são coisas que a gente se pergunta em que contexto isso aqui pode dar certo. Né? E muitos desses meninos aqui são seminaristas dele. Vivem lá, uma coisa assim. Olha, o Papa Benedicto XVI. Esse aqui foi $20 para participar da conferência. Aqui estrelinha de refã e dali de novo. Então, você veja, é uma coisa recebendo comunhão aqui na boca, mas em pé, mas ok. Né? Aqui uma celebração ecumênica do Monsenhor Isidro com, sei lá, rito cópita, rito grego, concelebrando em outro rito, uma coisa assim estranhíssima. O que o padre Guidoni e o padre Vergara me falaram é que não pode em absoluto uma coisa dessa. Então, como que, como que é possível, né? É um caso um tanto quanto estranho mesmo. Aqui ele andando e correndo. É. Recomendo que vocês vejam com mais calma aqui o dossiê, mas eu quero mostrar aqui algumas coisas. Né? Introdução, antecedentes, eu já falei brevemente sobre isso aqui. O pronunciamento de Monsenhor Isidro, tem os links aqui na descrição, todos. E aí o Monsenhor Isidro diz que o bispo modernista dele teve lá uns conflitos, e aí, bem, começou a entrar em contato com Trento, e aí ele fala o seguinte, o Monsenhor Isidro, aqui no relatório, diz ter jurado obediência a Monsenhor Dávila e a Trento, dizendo que Trento possui o espírito de Monsenhor Carmona e do padre Joaquim Sanzarriaga. Então, como é possível Trento ter o espírito do Monsenhor Carmona e do padre Sanzarriaga e receber um modernista desse? É uma coisa que não bate, não casa essas informações. Então aqui podemos classificar em 7 os erros de Monsenhor Isidro. Monsenhor Isidro não é sede-vacantista e reconhece Jorge Mário Bergoglio como Papa. Monsenhor Isidro afirma que o sede-vacantismo pode levar a uma heresia contra a indefectibilidade da igreja. Então, ele entra numa sociedade sede-vacantista e fala isso do sede-vacantismo.
Isidro deseja criar um novo termo para sua posição modernista. Isidro afirma que a missa nova é válida, que o novo rito de ordenação é válido e que os padres do modernismo são padres de verdade, são verdadeiros sacerdotes. E ele, o Monsenhor Isidro, ele tem uma coisa bizarra, porque ele não reza a missa tridentina, não reza o cânon romano, nem o cânon grego, oriental, não, ele tem o próprio rito dele, não é nem missa nova, nem rito tridentino. É uma coisa misturada. É o rito tridentino com pedaços em vernáculo, e aí as freiras dele lá participam, não sei bem se é cantando, se é alguma coisa assim. É uma loucura que o Isidro faz. E aqui em cada capítulo, pessoal, tem aqui, ó, resumo. Monsenhor Isidro é um modernista que foi recebido na Sociedade Sacerdotal Trento e que não crê em absolutamente nada que os sedvacantistas creem. Portanto, Trento traiu o movimento sedvacantista ao receber esse herege. O que mais? Quem é Monsenhor Isidro? Aí aqui tem a biografia dele. Ele é uma pessoa que no próprio site dele, tá bom, pessoal? No site dele diz que ele fazia muitas palestras no Rotary Club. Que tipo de padre católico vai dar palestra no Rotary? Esquisito, não é? Bastante esquisito. E ele tem doutorado, teses, fez um monte de teses. Ele que traduziu os apócrifos. Eu não entendi bem, acho, não sei para qual língua que ele tem aqui escrito, né? Estudou em Jerusalém. É engraçado, porque aqui fala o seguinte, ó. Em Roma, no dia tal, foi ordenado, e estudou, e fez aqui, e no dia obteve a licenciatura em teologia, e recebeu o diploma, e tal, e estudou filosofia, analisou os arquivos, né? E estudou em Jerusalém, na Alemanha. No site dele, assim, estudou em Jerusalém. Não fala onde estudou, o que estudou, com quem estudou, mas ele é fluente em inglês, italiano, francês, hebraico, aramaico, síriaco, caldeu, fenício, púnico, cartagiano, ugarítico e copta e seus 5 dialetos, aquimímico, subaquímico. Eu me pergunto assim, como é que. Eu gostaria de ver o Monsenhor Isidro fazer uma conferência em fenício. Como que alguém consegue falar fenício? É uma coisa que eu gostaria muito de saber, né? Olha lá. Iniciou o Tribunal Eclesiástico, pessoa grande aí dentro do modernismo, grande mesmo. Me disseram que sou judeu, pois sim, de sangue, tenho algo de judeu então. Aqui a foto do Google da capela dele, né? As inscrições aqui em hebraico, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, olha lá. É, é diferente, né? É diferente, convenhamos, né? Uma coisa assim que não estamos acostumados a, a ver, né? Então, puxa aqui. E aqui, esse trecho que eu vou colocar agora é sobre a tal foto que ele tem com os meninos aqui, os seminaristas dele, vestidos de judeus. Olha só, podemos encontrar fotos de crianças vestidas de judeus rabinos em teatros e shows promovidos pelas freiras modernistas do Isidro. Além de se vestirem como judeus, eles falam e cantam em hebraico. Aqui estão as fotos dos links originais. Então, as crianças vestidas aqui. Imagina, botar as crianças pra se vestir de judeu e cantar em hebraico? Rapaz, é estranho, né? É estranho. Bastante estranho. Aqui a reação da mídia. Muitos padres fizeram vídeos contra. Acredito que mais ali abaixo, aquele padre que é conhecido como o Padre Paulo Ricardo da Argentina, gravou o padre, né? Ravazzi. Ele fez um vídeo falando, esculhambando com isso aí do Isidro, mas falou tudo mesmo. O cara da Alemanha também, o padre Enan, da Sociedade de São Pedro, também falou que não é católico, isso aqui reza uma missa esquisita, lá. O padre Oliveira Ravazzi comentando. Então foi uma coisa que deu repercussão mundial e todo mundo viu que é uma presepada o que está acontecendo, é uma balbúrdia, não está certo sob nenhuma perspectiva. É o típico de caso que conseguiu unir todas as pessoas contra isso daí. É impressionante mesmo. Até mesmo dois modernistas conseguem ver as contradições flagrantes de Monsenhor Isidro, que adentrou em Trento e ainda acredita no papado de Bergoglio, que não sabe celebrar a missa tradicional e igualmente percebe a contradição em Trento por receber Monsenhor Isidro, pelo fato que Trento e Isidro afirmam coisas opostas. E aí Trento deu uma resposta, veja bem, né? Eu vou pular aqui logo para o resumo da resposta. Resumo. A resposta oficial de Trento se deu pela carta do padre Daniel.
A carta é dividida em 5 pontos. O primeiro, que a Sociedade Sacerdotal Trento buscava padres modernistas de boa fé para discutir a questão da crise da igreja, e Monsenhor Isidro é um desses padres de boa fé. O segundo, dizem que a sé está vacante e continuam seguindo a posição de Padre Riaga e Monsenhor Moisés Carmona. O terceiro ponto, que buscam se afastar do termo sede-vacantismo e tentam trabalhar com o clero modernista, como, segundo o Padre Daniel, o Padre Joaquim Sanz Arriaga fazia. O que é totalmente falso. Imagina, Padre Arriaga e trabalhar com um cidadão desse aí. É uma loucura, é uma loucura. Quarto ponto. Trento afirma que a missa nova é herética, mas não menciona se a missa nova é válida ou se é inválida. Que é uma coisa que tem que saber. Além de herética, tá aqui, ela leva a heresia, que ela tem problemas graves, isso aí tá todo mundo cansado de saber. Agora, é válido ou não é? Isso aí não respondem. Não respondem. Então, quinto ponto. Sobre as ordenações modernistas, dizem que devem analisar caso por caso e que estão fazendo estudos privados sobre essa matéria. Por fim, a carta louva o Monsenhor Isidro como defensor da tradição. Então, essa carta é evidentemente mentirosa, porque como pode uma pessoa dessa ser um defensor da tradição? Uma coisa que não tem como mesmo, não tem como mesmo. É aquela resposta morna, não chove, não molha, não responde claramente as coisas. O Monsenhor Pio Spina, ele reagiu não diretamente à carta, mas sobre essa situação como um todo, não é? Ele fez um vídeo falando sobre o amor ao papado e a atual situação do sede-vacantismo. E Monsenhor Pio Spina defende com todas as letras que o termo sede-vacantismo e diz sem temor que este termo é o correto para designar a crise na igreja. Claro, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Um pingo é letra. Então, numa situação dessa em que Trento, o bispo que o ordenou, porque ele foi o bispo que o sagrou, melhor dizendo, o bispo que o sagrou ele foi sagrado pelo Monsenhor Dávila, e aí, quando o Monsenhor Dávila ordena lá o Isidro e recebe a situação toda, na mesma semana, o Monsenhor Pio Spina, ele vai e grava um vídeo falando que sede-vacantismo é o termo certo. Bom, para quem tem olho, né, quem tem olho veja, quem tem ouvidos que escute. É evidente aqui o que está acontecendo. Não precisa ser tão esperto assim para ver que o Monsenhor Pio Spina está se posicionando contra tudo isso que está acontecendo aí. O que mais temos aqui? A carta do resposta do Padre Vergara. O Padre Vergara fez vários vídeos cobrindo esse tema, mostrando de todos os modos que esse cara é um modernista e é um lobo. E aqui a parte eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de atenção. Resumo geral do caso do Monsenhor Isidro. A Sociedade Sacerdotal Trento passava por uma crise e, por causa das denúncias do padre Hernan Vergara sobre a sociedade secreta dos tecos e dos abusos sexuais contra menores de idade dentro das igrejas de Trento, para piorar a crise, Monsenhor Isidro entra para a Sociedade Sacerdotal Trento, exclamando que Trento já não era mais sede-vacantista e reconhecendo a missa nova e os novos ritos de ordenação. E também defende que Bergoglio é papa apesar de suas heresias. A notícia se difundiu por todo o mundo hispânico, gerou muitas reações na mídia. Os sacerdotes ironizaram o fato de Monsenhor Isidro ter entrado numa sociedade sede-vacantista sem ser sede-vacantista. Então, tudo isso aí, aqui eu resumo. E a tática de infiltração, isso aqui peço a máxima atenção de vocês. A tática de infiltração e a substituição demográfica no clero. Meus parabéns a quem fez esse relatório, a esse grupo de inteligência guadalupano, porque é brilhante isso aqui, prova com todas as fontes, provas e evidências o que está acontecendo. O caso Monsenhor Isidro foi planejado com pelo menos 2 anos de antecedência pelo padre Daniel Pérez Gomes, que é o padre superior de Trento. Na revista Trento, de março de 2022, no artigo A Verdade Deve Nos Unir, escreve o padre Daniel, aqui. Este papa es verdadeiro pastor? Ou és um impostor? És papa ou não és papa? Não é nossa intenção, não é nossa intenção debater sobre isso e afastar as pessoas, aumentar a distância. O certo é que tanto uns como os outros, os Unacum, apoiam, dizem que esse Papa, se é legítimo ou não, está dividindo a todos. E também os sede-vacantistas dizem isso. E então aqui o padre Daniel Pérez, nessa revista de Trento, ele fala o seguinte: vamos nos unir em algo, ao menos para valhar mais fuerte, para trabalhar mais forte, eu acredito, lutar por mais força, e clamar auxílio ante o lobo que nos devora. Aqui confessando a intenção de se unir com modernistas e pessoas que sejam
tradicionais, tem um espírito tradicional, deixando de lado. Esse pastor, o papa, é verdadeiro pastor, é impostor, ou seja, não interessa se é papa, se não é, o importante é nos unirmos aqui contra o que está acontecendo. E esse se unir não é, olha que Deus te abençoe, né, você aí, eu aqui, não, é botar para dentro gente que é claramente infiltrada, que não tem a fé católica, que quer perverter os valores tradicionais do Padre Arriaga, do Monsenhor Carmona. Então, aqui mostrando que o Padre Daniel Pérez já há 2 anos vem preparando esse caso Isidro, e certamente deve ter outros padres por aí, padres modernistas que estão em contato com Trento e que deve ter contato, deve breve, sei lá, aparecer para dentro de Trento, alguma coisa nesse sentido. O certo é que tanto uns como os outros sustentam que sim é um Papa legítimo, que estão todos divididos, assim como Sérgio Vacant diz o que fazer. Nós vamos reconhecer uns aos outros e nos unir em algo. Vamos nos unir em algo, diz o padre Daniel Pérez. Se nos unirmos ao que reconhece Bergoglio como Papa, seremos nós também outros modernistas. E este é, oficialmente, o caso da Sociedade Sacerdotal Trento. De modo discreto, o padre Daniel já estava preparando o caminho para que os modernistas entrassem em Trento. Se nada for feito para impedir essa operação, os seminaristas de Monsenhor Isidro lentamente serão ordenados em Trento e substituirão o clero tradicional pelo moderno. E além disso, com a aprovação de Monsenhor Isidro, como membro do clero de Trento, uma grande quantidade de sacerdotes modernistas podem se infiltrar em Trento e receber a ordenação e atuarem diretamente no processo de modernização de Trento. Ou seja, aqui vai acontecer um processo de substituição demográfica. Por quê? Dado todos os problemas que Trento já vinha passando por causa das denúncias do padre Vergara, se esse plano, Isidro, e sabe lá os outros padres, padres modernistas que estejam por aí pensando em entrar em Trento, se esses padres começam a entrar, eles vão trazer consigo seus amigos, seus apoiadores, seus seminaristas, que serão ordenados em Trento, e aí vai basicamente fazer uma mudança demográfica, ou seja, vai diluir, no mínimo, se não expulsar os tradicionais, aqueles que realmente são seguidores do Padre Arriaga. Se esses não forem de fato expulsos de Trento, eles então serão diluídos. Por quê? Vai aumentar o número de modernistas e eles vão se tornar uma parte ínfima da coisa, não é? 2 anos depois desse artigo, podemos ver e aqui constatar as seguintes considerações do Padre Daniel Pérez da Sociedade Sacerdotal Trento. Se Trento e o Padre Pérez se dizem sede-vacantistas, mas dizem que esse termo pode levar a uma heresia e ao mesmo tempo reconhece que Isidro reconhece Bergoglio como Papa e já afirmou em vídeo que Trento não é mais sede-vacantista. Também dizem combater o modernismo, mas desejam estar unido aos padres do modernismo possuem uma boa fé. E afirmam que a missa nova é herética, mas não negam que ela seja inválida. Rejeitam as mudanças sacramentos novos ordos, mas não dizem exatamente se todas as ordenações são inválidas e que estão realizando estudos privados sobre essa questão. Louvam a tradição da igreja, mas também louvam Monsenhor Isidro, que não celebra sequer a missa tridentina. Resta-nos fazer a pergunta final. Trento é realmente sede-vacantista? Após tudo o que demonstramos até agora, a resposta é não, pois a Sociedade de Trento diz que a sé está vacante. Entretanto, Trento recebeu, promoveu e louvou as palavras e obras de Monsenhor Isidro, um modernista que reconhece Bergoglio como Papa legítimo. Portanto, pelo reconhecimento de um modernista como católico e que ainda reconhece um falso Papa como um Papa legítimo, a Sociedade Sacerdotal Trento, através de seus atos práticos, não é mais sede-vacantista. Portanto, pelo reconhecimento de um modernista como católico e através dos atos práticos, Trento não é mais sede-vacantista. Monsenhor Pivarunas e Monsenhor Pio Spina possuem o dever moral, assim como seus respectivos sacerdotes, de pedir explicações imediatamente à Sociedade Sacerdotal Trento, senão estarão a cair no pecado de omissão e, se voltarem a ter novos encontros de colaboração com o Trento, serão tão culpados como Monsenhor Isidro. A única solução para o atual problema é a expulsão imediata de Isidro de Trento. Isso é óbvio, é a primeira coisa a fazer. Hoje, amanhã, ontem, tem que expulsar para ontem esse cara. A punição de todos os envolvidos nesta operação de modernização de Trento. Uma profissão de fé pública de Trento e o reconhecimento formal e explícito que a sé está vacante. Um documento deve ser escrito por Trento afirmando que a missa nova e os novos ritos adulterados do Novos Ordos são inválidos. Uma retratação pública e reparação pelo escândalo causado em todo o México.
Tememos que, muito provavelmente, a Sociedade de Trento não irá abandonar seu erro e continuará pertinaz em sua cegueira. Assim, os fiéis precisam abandonar a Trento e buscar outro refúgio seguro nesses tempos de crise. Então, é isso aqui, meus amigos. Deixo essa imagem aqui para vocês. Olha lá, Padre Pérez, aqui à esquerda, o Monsenhor Dávila Gandra, o padre Isidro, né, Monsenhor Isidro, aqui algum dos sacerdotes, não sei se deve ser de Trento, provavelmente, mas eles aqui juntos e unidos. Bem, esse caso aqui é um escândalo, é uma coisa lamentável, totalmente escandalosa. Não se pode aceitar uma coisa desse tipo. Por muito menos aqui nós no Brasil nós fizemos uma guerra civil. Por muito menos nós tivemos que fazer uma guerra civil e graças a Deus lá no México tem pelo menos um padre, que é o Padre Vergara, tem outros sacerdotes de outras linhagens, algumas outras pessoas por aí também que estão se posicionando contra Trento, contra os abusos que estão acontecendo lá dentro. E é imprescindível que aconteça uma mobilização, uma pressão com os padres ligados à CMRI, os padres ligados ao seminário Mater Dei da Argentina, ao Monsenhor Pio Espina, Monsenhor Pivarunas, porque, bem, como é que pode duas, três sociedades de padres que são amigas entre si, Trento, que é amigo do Pio Espina, se não fosse amigo não teria sagrado o Pio Espina, na verdade, o Pivarunas, Monsenhor Pivarunas da CMRI, que estava no México esses poucos dias atrás, aí, esses poucos meses atrás, não é? Então, como é que pode ter uma aliança dessa aqui, acontecer um caso desse escandaloso e ninguém fala nada, não vi, não sei, não é comigo, não estou sabendo? Como é que pode uma coisa dessa? Então é necessário que aconteça uma mobilização, pedidos, que alguém se pronuncie, que faça alguma coisa, porque essa situação não pode permanecer como está. Está provado aqui, de todos os modos, por todas as maneiras possíveis, que esse Isidro não é católico, não é sedevacantista, não é tradicional de verdade e está apenas causando escândalo e confusão. Rezemos a Deus para que a situação seja resolvida da melhor forma possível, que os envolvidos possam se converter e damos aqui todo o nosso apoio ao padre Hernan Vergara nessa sua cruzada santa pelo sedevacantismo no México. Ele sim, o padre Vergara, que tenho muito orgulho e muita honra de poder estar trabalhando sempre com ele, de ter a sua amizade, é um verdadeiro seguidor do padre Sanzarriaga. No mais é isso, eu peço a vocês que deixem seu like, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente aqui embaixo o que você achou de toda essa problemática do caso Isidro, e é isso, aguardo vocês numa próxima. Por esse vídeo é isso, um abraço a todos, só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Viva o padre Joaquim Sanzarriaga. Um abraço, pessoal.